gostaria que o senhor falasse o seguinte. O produtor rural, ele já entra com uma dívida passada, ele já entra com uma dívida passada, presente e futura. Ele já entra dessa forma e quando vai recorrer, ainda tem algumas dificuldades. O senhor percebe isso no dia a dia, na prática, até quando se nega um crédito, mesmo ele tendo direito, a quem ele pode recorrer? Ele tem que procurar um advogado especialista e cuidado para não encontrar pessoas que se dizem especialistas e piorar a situação dele. É bom deixar esse registro claro, né? O advogado, quando ele sai da faculdade, ele tem uma formação genérica, né? Então, todo advogado ele vai ser submetido a uma prova da OAB para poder certificar que ele tenha condições de advogar. E essa condição é ter o conhecimento de todas as áreas ali que ele se dispõe a atuar. Agora, a especialização, ela exige duas coisas: estudo e experiência. A experiência a gente adquire com os anos. E o estudo, seja no banco da escola, seja num livro, seja numa especialização. E conforme a gente junta o estudo com a experiência, nós vamos encontrar soluções melhores, soluções mais fáceis e soluções que atendam aquele produtor rural, no caso do direito do agronegócio, que é a nossa especialidade. Agora, o que ocorre quando o produtor ele entra num contrato e ele tem problemas, é que ele, para fazer o exercício dessa opção, ele vai precisar de outros profissionais. Por exemplo, numa quebra de safra, ele vai precisar de que um engenheiro agrônomo ateste aquela quebra de safra. Vai lá no campo, olha, colheu menos do que estava esperado, pelas notas de venda para a cooperativa, para a empresa de silo, né? Ele vai ter como comprovar que produziu menos do que o esperado, e isso é um laudo de quebra de safra. Então, o engenheiro agrônomo que faz. Um laudo de capacidade de pagamento, pode ser um administrador de empresa, um contador, ele vai fazer um laudo, olha, a capacidade de pagar ao ano é tanto e a dívida é tanto. Então ele tem essa sobra aqui para pagar a parcela. E o produtor, como você perguntou no início, ele sim, ele tem dívidas muitas vezes passada, presente e futura. A passada foram problemas que ele já teve, né, de quebra de safra ali, de dificuldades climáticas que na atividade rural são possíveis de acontecer, imprevisíveis e em certa maneira, quando são eventos extremos. Isso. Uma seca extrema ou uma chuva extrema não é possível de se prever, como a gente viu no Rio Grande do Sul, como a gente viu no Nordeste muitas vezes, e acontece no Centro-Oeste também, com os fenômenos Laninha, né? Então, quando o produtor ele se depara com essa situação, ele procurando os profissionais especialistas, ele vai ter aquela solução encaminhada. E aí a solução, se ele não procura um especialista, ou se ele escuta somente o gerente do banco, lembrando, gerente do banco, pessoa física, por favor, não tenham receio com a gente, nós estamos aqui, vocês defendem o seu empregador, que é o banco. E quem defende o produtor rural é o advogado, tá? Que vai estar aqui na linha de frente, garantindo que o que está previsto na lei é o que vai ser aplicado àquele produtor. A única entidade de classe que está dentro da Constituição, né? Que fique bem claro, né? Para não dizer que ninguém está inventando moda. Exatamente. Agora, doutor Rodrigo Santos, eu gostaria de tocar em alguns pontos que eu peguei aqui. Eu gostaria que o senhor comentasse alguns mitos do dia a dia, do mitos práticos, né? Que é do prazo de dívidas vencidas, e prova e renegociação. Na prática do balcão, circulam alguns mitos. Se não pedir em 15 dias antes, pode perder o direito? Isso, como é que funciona? É um mito? Olha, dívida vencida não alonga mais? Um outro mito. Vou falar todos aqui, que aí a gente vai resolvendo um a um. O que é mito, o que é verdade quando a gente fala de prazo e de dívida já vencida? Como é que a gente poderia resolver esses mitos para o produtor rural que está aí na outra ponta, precisando decidir quais decisões ele pode tomar? Bom, o primeiro mito é no tocante ao prazo para se pedir o alongamento.
O que tem previsto em lei é que o produtor tem que pedir esse alongamento. Agora não está previsto antes ou depois. O que normalmente ocorre é um entendimento do judiciário que o produtor tem que comprovar que procurou administrativamente o banco antes do vencimento da dívida, é o normal, né, que ele vai fazer, ou mesmo depois, porque já no Manual de Crédito Rural tem uma previsão de que dívidas chamadas irregulares, né, elas têm a possibilidade de alongamento. Então é um mito de que ele tem que pedir o alongamento antes, até porque muitas vezes ele só vai conseguir detectar que ele não consegue pagar quando finaliza a colheita, e às vezes bate com a mesma data ali que ele tem que pagar aquela dívida. Quando está ali a seca ou o excesso, uma enchente, ela não avisa com antecedência de que ela vai acontecer. Então, esse mito de que tem que pedir antes. O produtor que já esteja inadimplente, ele pode sim pedir depois esse alongamento, apresentando os mesmos documentos, e aí com isso ele tem que ter uma análise do banco. Lembrando que essa questão do pedir o alongamento não é você sentar lá com o gerente e falar para ele e ele não te dar um comprovante de que você levou aquela situação. O pedir, você faça por escrito uma cartinha simples: senhor gerente do banco tal, agência tal, não consigo pagar esse financiamento porque eu tive problemas de seca, problemas de geada e proponho pagar isso em 7 anos. Você vai pedir esse alongamento e vai juntar um documento que comprova essa quebra de safra, ou uma cotação de queda de preço, ou mesmo os impostos de renda e livro caixa da atividade rural que o seu contador vai fornecer, para que você demonstre: olha, eu realmente estou com um problema e eu tenho capacidade de pagar. O banco, ele pode negar? Ele pode negar, isso não é mito, mas para ele negar, ele vai ter que falar: não, esse laudo seu está falho, e aí ele tem que mostrar um laudo dele, e isso nunca foi feito, não é normal. Esse é o tipo de prova que o produtor precisa ter à mão, porque é para convencer o juiz, né? Se for no caso do juiz, de que ele realmente perdeu a capacidade de pagar por causa de crime e do mercado, ele precisa desse laudo. Aí ele vai levar, e o banco, para negar, teria que ter o mesmo documento. Então não basta o banco falar assim: não quero, não deixo, não vou fazer. Não é assim que funciona. E se o banco silenciar, não responder, ou se o banco negar sem fundamento, o produtor, auxiliado por um advogado, vai recorrer ao judiciário e falar: senhor juiz, eu pedi, eu tive esse problema, está aqui o comprovante, eu preciso alongar. Se ele não fizer isso, o que vai acontecer? Ele vai ser protestado, quer dizer, ele vai ficar com crédito sujo na praça, isso é verdade, tá? Ele vai sofrer um processo judicial de cobrança daquela dívida, tá? É uma execução, e isso vai envolver custas, isso vai envolver mais juros. Pode perder sua terra, né? Honorários, e pode levar à perda da terra, que é a garantia normalmente desse empréstimo. Então, o produtor fazendo o pedido no momento correto, antes, se possível, depois que aconteceu também, ele tem o direito ao alongamento. E se não der, com a documentação e com o auxílio de um advogado especialista, ele sim vai conseguir mostrar para o juiz e vai conseguir evitar que o imóvel vá a leilão, evitar que seu nome fique sujo, tá? E evitar o processo judicial de execução. Então é assim que funciona para o produtor. E aí, cuidado com armadilhas, porque se o gerente oferece, por exemplo, um novo financiamento para pagar o antigo, isso é vedado expressamente, isso é proibido. Chama operação mata-mata. Perfeito. Eu gostaria de destacar essa parte. Eu gostaria que o senhor repetisse novamente para o produtor rural que está nos acompanhando no podcast, no Entre Eixo Cast. Nós estamos aqui com o Dr. Rodrigo Santos, ele está nos esclarecendo toda essa parte sobre crédito rural, alongamento de dívida e falando um pouco da situação hoje no estado onde ele reside, que é no Mato Grosso do Sul. E repita novamente essa parte para o produtor rural que está nos ouvindo, o que o senhor acabou de comentar. Por favor, doutor Rodrigo, a palavra é sua.
O produtor tem que ter em mente que operações, por exemplo, chamadas mata-mata, né? O que, que é isso? É quando eu pego um financiamento para cobrir o outro, no financiamento rural, no crédito rural, é proibido, tá? Isso é ilegal. Então, se o seu gerente te empurra uma dívida com juros maior, com um prazo menor, para você pagar uma dívida que você contraiu com o financiamento pelo crédito rural, isso é ilegal, isso é abusivo e a justiça anula isso aí. Então, o que, que ela vai fazer? Olha, ele tinha direito ao alongamento, esse financiamento que você obrigou ele a fazer para pagar o anterior é nulo. Então, o que, que ele vai ter que fazer? Pagar a dívida anterior com uma condição de alongamento. Se alguém te empurrar uma renegociação do tipo mata-mata, isso é ilegal. Então, essa operação de você pegar um crédito mais caro para pagar um financiamento que você não deu conta. Também prestar atenção, como você disse, Denis, a questão da sazonalidade. Você vê isso, cara, é muito constante. Você vê o produtor ser empurrado por uma renegociação, um novo financiamento para pagar o antigo, e ainda esse novo financiamento desrespeitando a sazonalidade. Então, eu estou com um produtor aqui do Goiás, que a gente está justamente trabalhando as dívidas da família, aonde ele tinha um financiamento a 12%, não conseguiu pagar esse financiamento na data do vencimento, era a data da safrinha, acho que foi em setembro, né, que ele estava colhendo a safrinha, e aí, quando ele não conseguiu colher, ele foi obrigado a refinanciar com juros de 22%, de 12 para 22%, e nesse financiamento a parcela vencia 31 de janeiro, sendo que em Goiás a safra de soja vai ser colhida até 30 de abril. Então o banco comete uma primeira ilegalidade de obrigar ele a pegar uma dívida para pagar outra, coloca ele numa condição de juros que quase dobrou, né, aumentou quase duas vezes o valor dos juros. Às E aí, vezes, às vezes, pelo que eu tô, às vezes, pelo que eu estou entendendo, o banco pode empurrar o produtor rural para uma dívida impagável. impagável. Porque a terra pode ficar. A terra geralmente fica para pagamento de dívida e vai a leilão. Então, assim, as histórias que eu escuto desde que eu sou. Faz muito tempo, desde que eu sou criança, é que banco nunca perde. Novo você ainda é. O banco Tá na nunca verdade. perde. Então, assim, a gente tem que ter um certo cuidado para quem está nos direcionando. É porque, quando a gente fala quem está nos direcionando, geralmente a gente está indo direto para o cativeiro, para o abate, e não está percebendo. Entendeu? Assim, por isso que a gente tem que procurar uma ajuda especializada para que nos dê o melhor direcionamento possível para que a gente consiga sair desse problema sem perder o bem de interesse que é a terra. Que a única coisa que o produtor tem é a sua terra.